O que fazer quando nós nos tornamos o nosso maior inimigo? O que fazer quando nós mesmos parecemos conspirar contra tudo aquilo que poderia nos fazer crescer, evoluir e mudar? Sabe, existe um termo chamado autossabotagem, que pode ser definido como um padrão de comportamento em que uma pessoa age de maneira deliberada ou inconsciente para prejudicar a si mesma, as suas metas, suas realizações ou seu próprio bem-estar. Em outras palavras, autossabotagem é quando alguém age de maneira que vai contra seus próprios interesses ou objetivos, muitas vezes devido a crenças negativas sobre si mesmo, medos, inseguranças ou excesso de autocrítica. Mas existe uma forma de lidarmos melhor e combatermos do jeito certo esse peso causado pela autossabotagem. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like nesse vídeo para você nos ajudar aqui no YouTube. A autossabotagem pode se manifestar de várias formas, como procrastinação constante, evitar desafios, não aceitar elogios, autocrítica excessiva, autodestruição em relacionamentos ou oportunidades, entre outros comportamentos prejudiciais. Quando reconhecemos a autossabotagem em nossa vida, começamos a entender o verdadeiro motivo por que algumas coisas não estarem dando certo em nossa vida. Por diversas vezes, nós olhamos em volta e tentamos apontar em todos que estão ao nosso redor a culpa por tudo que não vai para frente em nossa vida. E de fato, algumas pessoas realmente tentam nos atrapalhar. Mas muitas vezes precisamos olhar para o nosso interior, para podermos reconhecer o verdadeiro inimigo, que pode ser a nossa própria mente, o nosso próprio eu. Precisamos avaliar a forma como nós nos tratamos. Existem pessoas que ouviram palavras maldosas na infância e hoje em dia ficam repetindo essas mesmas palavras para si, como uma maneira de se punir. Veja, isso é uma característica forte de alguém que está se autossabotando. Outra atitude que um autossabotador tem é o de se colocar para baixo em relação à própria aparência, se comparando com os outros e apontando em si e para si tudo aquilo que mais o incomoda em seu próprio corpo. E veja só, isso dói, isso é cruel demais e é algo que a maioria de nós pensa que está tudo bem em pensar dessa forma e está tudo bem falar comigo mesmo dessa maneira. Mas agora pense, você falaria ou agiria com algum amigo como costuma fazer consigo mesmo em sua mente? A sua resposta provavelmente é não, pois sabemos bem lá no fundo que somos cruéis demais com a gente mesmo às vezes. O autoquestionamento é uma jornada profunda e muitas vezes desafiadora, uma exploração dos nossos recantos internos, que revela as sombras que frequentemente ignoramos. Ao olharmos para o espelho da nossa própria psique, não podemos deixar de reconhecer os padrões traiçoeiros que nos afastam da nossa verdadeira essência. No entanto, a coragem de encarar esses labirintos sombrios é o primeiro passo para dissolver as amarras da autossabotagem, que até então nos mantiveram cativos. Como navegadores destemidos das complexidades da nossa mente, precisamos trazer à luz a origem desses diálogos internos cruéis que repetimos incessantemente.
Cada palavra maldosa que ecoa em nossa mente é como uma pedra lançada ao nosso próprio ser, criando ondulações de autodúvida e insegurança que nos impedem de crescer verdadeiramente. Nós nos tornamos arquitetos de nossa própria prisão, construindo paredes de autocrítica e autocondenação, quando, na verdade, deveríamos estar tecendo os fios dourados da autoaceitação e do amor próprio. O coração da questão reside na maneira como nos tratamos, na forma como desencorajamos nossas próprias aspirações e nos depreciamos. Imagine por um momento se nós nos voltássemos para nós mesmos com a mesma compaixão e gentileza que reservamos para os outros. O que poderia florescer a partir desse solo fértil de autoapoio? A jornada de autotransformação não é meramente um ato de pensamento positivo, mas um mergulho profundo na raiz de nossa autossabotagem, onde podemos replantar as sementes de autocompaixão e de inteligência emocional. Entretanto, assim como um jardineiro paciente cultiva suas plantas, devemos ser responsáveis em nossa busca pelo autoconhecimento. Confrontar a sombra não é tarefa fácil, mas é um caminho essencial para a nossa libertação interior. À medida que descobrimos as camadas de crenças internas limitantes que nos aprisionam, começamos a desatar os nós que nos mantêm afastados do nosso verdadeiro potencial. O processo pode ser doloroso, mas é uma dor de crescimento, uma dor de renovação, que nos guia para além das barreiras autoimpostas. Quando olhamos além do véu da autossabotagem, descobrimos que podemos ter outro tipo de relacionamento com o nosso próprio interior. Podemos escolher reescrever as histórias que nos contamos, trazendo à tona as verdades que nos capacitam. Em vez de nos considerarmos inimigos, podemos nos tornar aliados inabaláveis em nossa busca pelo crescimento e realização. Afinal, a batalha contra a autossabotagem é uma batalha pelo nosso próprio eu, uma busca pelo reconhecimento de nossa dignidade inata e uma jornada em direção à expressão autêntica de quem realmente somos. Portanto, vamos enfrentar essa jornada com coragem, compaixão e com a firme intenção de nos libertarmos definitivamente do ciclo vicioso da autossabotagem. Se você quer viver bem, se quer ter saúde mental e alegria em sua vida, é necessário que você saiba exatamente quando é a hora de iniciar um novo ciclo e quando é a hora de fechar um velho ciclo. Precisamos saber reconhecer quando estamos em um relacionamento tóxico. Só que quando nós estamos em um, fica difícil de enxergar isso. Assim como também é difícil reconhecer e admitir quando nós mesmos estamos tornando um relacionamento tóxico. Uma pessoa tóxica nem sempre é alguém explicitamente ruim com as outras. E, na verdade, pessoas tóxicas agem de uma forma discreta e sutil. Seja por um comentário irônico, que não é necessariamente agressivo, mas que faz com que a pessoa que o recebeu fique acuada, sem autoestima ou com uma necessidade de se defender e de ficar em estado de alerta, ou até mesmo por um simples olhar de desdém. As pessoas tóxicas espalham seus venenos de diversas formas. Quando alguém age dessa forma conosco, fica até difícil de a confrontarmos, ou de conseguirmos contar isso que nos ocorreu para outra pessoa. Porque às vezes a pessoa agiu de uma forma tão sutil que pode se fazer de vítima ao ser taxada como tóxica.
Por outro lado, eu e você podemos ser tóxicos também, de diversas maneiras, principalmente dentro do nosso próprio lar, com as pessoas que mais amamos e que mais convivemos. O hábito de sempre reclamar de tudo que alguém faz ou deixa de fazer, a mania de apontar os defeitos dos outros, a constante expressão de descontentamento que muitos de nós temos em casa, tudo isso causa um ambiente extremamente tóxico e hostil, tanto para as outras pessoas quanto para nós mesmos. Às vezes, sem perceber, nós replicamos esses mesmos hábitos, só que em outros ambientes, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, enfim, e nem sequer nos damos conta de que estamos agindo assim, pois é algo que fazemos com tanta frequência que já passamos a considerar parte da nossa personalidade. Mas não é, e precisamos prestar muita atenção nisso, principalmente se queremos criar um ambiente favorável para relações saudáveis à nossa volta. Não adianta nós esperarmos essa mudança vinda das pessoas que nos cercam. Precisamos ser os agentes dessa transformação em nossas próprias vidas. O primeiro passo para lidar com pessoas tóxicas é evitar comportamentos tóxicos e desenvolver a consciência emocional. Isso envolve estar conectado com os nossos próprios sentimentos e entender como eles influenciam nossas interações com os outros. Quando nos tornamos mais conscientes de nossas emoções, podemos identificar quando estamos agindo de forma tóxica, seja através de comentários negativos, julgamentos precipitados ou atitudes que minam o bem-estar alheio. Além disso, é essencial praticar a empatia. Colocar-se no lugar do outro nos ajuda a compreender suas perspectivas e sentimentos. Muitas vezes, a toxicidade surge da falta de empatia, onde não consideramos as consequências de nossas palavras e ações no emocional das pessoas ao nosso redor. Para lidar com pessoas tóxicas, é importante definir limites saudáveis. Reconhecer quando uma relação está nos prejudicando é um ato de autocompaixão e cuidado próprio. Isso não significa cortar abruptamente os laços, mas sim estabelecer fronteiras que protejam nossa saúde mental e emocional. Às vezes, o afastamento temporário pode ser necessário para ganhar clareza sobre algo que está te incomodando. E quando reconhecemos que somos nós os agentes tóxicos em uma relação, é hora de confrontar nossos próprios comportamentos. A autocrítica construtiva nos permite crescer e evoluir como indivíduos. Buscar ajuda profissional, como a terapia, também pode ser uma ferramenta poderosa para lidar com padrões tóxicos e aprender a cultivar uma comunicação mais saudável e positiva. Lembre-se de que o processo de autodescoberta e transformação não é linear e muitas vezes vai exigir coragem para enfrentar os nossos próprios monstros internos. Reconhecer nossas falhas e áreas de melhoria é um sinal de força, não de fraqueza. Ao nos dedicarmos a essa jornada de crescimento pessoal, podemos gradualmente desarmar as armadilhas da toxicidade e criar um espaço onde a positividade e o respeito mútuo floresçam. Ao mesmo tempo, é fundamental lembrar que ninguém é perfeito e que todos nós estamos sujeitos a momentos de negatividade ou atitudes tóxicas. O importante é reconhecer esses momentos, buscar aprender com eles e fazer um esforço sincero para corrigir nosso curso. Trata-se de uma jornada contínua de autoconsciência e autotransformação. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em uma situação desafiadora ou perceber a presença de toxicidade em suas interações,
lembre-se de que você tem o poder de escolher como responder. Você pode escolher a empatia sobre o julgamento, a compreensão sobre a raiva e a construção sobre a destruição. Cada escolha que fazemos contribui para o tipo de ambiente que criamos ao nosso redor e para a qualidade das relações que cultivamos. À medida que continuamos nossa busca por uma vida mais saudável e plena, que possamos ser inspirados a abraçar a mudança, tanto dentro de nós mesmos quanto em nossas interações com os outros. Se você ouviu até aqui, comente. Eu não serei tóxico. E até o nosso próximo Minuto Reflexão.